Declaração de imposto de renda de pessoa física. Quem precisa declarar? Qual que é o prazo? Quando eu recebo a restituição? Essas são algumas das dúvidas dos contribuintes e a gente está aqui para ajudar. Quer saber mais sobre esse assunto? Fica comigo nesse vídeo. Olá, meu nome é Júlia Lagos e esse é o canal da China Link Trade. Aqui nós falamos sobre negócios e importação e também empreendedorismo. E agora não tem como fugir desse assunto, que é de extremo interesse aí dos contribuintes, dos clientes, das empresas, que é o imposto de renda de pessoa física. Anualmente, milhões de contribuintes precisam prestar contas à Receita Federal. E a ferramenta que a Receita utiliza para controlar o patrimônio e saber se os contribuintes estão pagando mais ou menos impostos do que deveriam é o imposto de renda de pessoa física. Através dessa ferramenta, a Receita vai conseguir acompanhar os seus rendimentos e o seu patrimônio. Como que ele foi evoluindo ano a ano? Então, em determinado ano, você tem R$1 milhão, no ano seguinte você tem 2 milhões. Essa evolução de 1 para 2 milhões é que a Receita vai analisar e ver se ela é compatível com o que você apresenta na declaração. O que ela quer saber, na verdade, é a origem desse aumento de patrimônio. Então, se seu patrimônio aumentou em R$1 milhão em um ano, de onde que veio esse valor? No ano de 2023, a Receita espera receber mais de 39 milhões de declarações de imposto de renda. As regras em relação à obrigatoriedade de quem deve ou não declarar não mudaram muito desse ano em relação ao ano passado. E agora a gente vai falar sobre essas regras, quem estaria sujeito à declaração de imposto de renda, quem estaria obrigado a fazer essa declaração no ano de 2023. Peraí, viu o vídeo até aqui e ainda não está inscrito no canal? Se inscreve agora e ativa o sininho que a gente vai trazer assuntos bem legais nos próximos vídeos. O primeiro grupo que estaria obrigado a declarar o imposto de renda esse ano são aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022. Então a faixa continua a mesma em relação ao ano passado. O próximo grupo que estaria obrigado a declarar o imposto de renda são aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$40 mil. Alguns exemplos desse tipo de rendimento são pensão alimentícia, também os servidores públicos ou quem recebe o salário que tem o imposto retido na fonte. O próximo grupo teve uma pequena mudança em relação ao ano passado, que são daqueles que operam na Bolsa de Valores. No ano passado, todos que faziam qualquer tipo de operação eram obrigados a declarar imposto de renda. Esse ano, eles estabeleceram algumas regras, então estão obrigados a declarar. Aqueles cuja soma das operações ultrapassa R$40 mil, ou cujos ganhos líquidos estão sujeitos à incidência do imposto, ou aqueles que tiveram ganho de capital ou alienação que esteja sujeita à incidência do imposto. O próximo grupo é o daqueles que aplicam em renda variável, e esse teve uma pequena mudança em relação ao ano passado. No ano passado, eram obrigados a declarar todos aqueles que faziam qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores. Esse ano, eles estabeleceram algumas regras, então só precisa declarar quem obteve ganhos de capital ou alienação em que há a incidência do imposto, aqueles cuja soma das aplicações ultrapassa R$40 mil ou aqueles que tiveram o ganho líquido sujeitos ao imposto. E agora eu vou falar de alguns outros grupos que estão sujeitos à obrigatoriedade do imposto de renda, que são trabalhadores rurais que tiveram renda bruta acima de R$ 142.798,50, aqueles que possuem bens e direitos acima dos R$300 mil e também aqueles que venderam algum imóvel e fizeram a aquisição de outro dentro de 180 dias. Essa operação está sujeita à isenção do imposto de renda. Então, se você aproveitou essa isenção, você também está obrigado a declarar o imposto em 2023. E quais os documentos necessários para fazer a declaração? A declaração é feita de forma muito intuitiva e online. Você vai precisar utilizar os documentos que comprovam os seus rendimentos e as operações que você realizou ao longo do ano. Os informes de rendimento são disponibilizados pelo seu empregador, pelas instituições financeiras, pelo banco, e é importante que você colete todos esses comprovantes para facilitar no momento da declaração, inclusive aqueles em que você pagou, afinal eles vão impactar diretamente na base de cálculo do imposto e eles podem reduzir aí a faixa de contribuição. As despesas que vão ajudar a diminuir a base de cálculo do seu imposto são basicamente os gastos com educação, então escola, se você tiver dependentes, ou
gastos com a sua própria educação, planos de saúde, enfim. Todas essas despesas elas ajudam a diminuir a base de cálculo do imposto de renda e diminuem a faixa de contribuição. A faixa de contribuição, inclusive, ela vai de isento a 27,5%. E você precisa entender dentro de qual dessas faixas você se enquadra. Tudo isso vai ser definido pela sua renda no final da declaração. E quem é que pode fazer a declaração do imposto? Bom, o próprio contribuinte pode fazer, então existem algumas ferramentas que você pode utilizar disponibilizadas pela Receita, ou você pode pedir ajuda de um contador, de uma contabilidade. As empresas, geralmente, que têm a contabilidade interna, fazem a declaração ali através da sua contabilidade interna, ou os escritórios de contabilidade, eles prestam esse serviço, e até contadores autônomos, que nessa época oferecem o serviço da declaração e podem facilitar aí no momento de fazer o envio das informações para a Receita Federal. Bom, e o resultado da entrega da declaração, você vai saber se precisa pagar ou se você vai restituir o imposto de renda que foi pago ali ao longo do ano. Se você precisar pagar, você precisa emitir uma guia e efetuar o pagamento. Ele pode ser feito online. Se você precisar ser restituído, vai precisar respeitar um calendário da Receita Federal, onde ela tem algumas prioridades de pagamento. O que define a prioridade são aqueles grupos que precisariam receber a restituição primeiro e a forma de pagamento que você definir no momento que está fazendo a declaração. Uma forma de receber a declaração um pouco mais rápido é escolhendo o Pix como maneira de recebimento e também utilizando a declaração pré-preenchida que é disponibilizada pela própria Receita Federal. Falando um pouco sobre a declaração pré-preenchida, a Receita ela disponibilizou esse ano um modelo de declaração em que ela já puxa uma série de informações. Além de diminuir as chances de acontecerem erros na declaração, você consegue agilizar bastante o processo. Ele é bem intuitivo e ali ele vai puxar a base de dados da própria Receita Federal. Então, os cartórios ali de transação de imóvel, os empregadores, os planos de saúde, eles já são obrigados a mandar todas as informações do imposto de renda retido na fonte para a Receita Federal. E a partir dessa base de dados, a Receita ela já tem grande parte ali das informações que são obrigatórias na declaração do imposto de renda. Ela inclusive incentiva que você faça uso da declaração pré-preenchida, para que evite erros e também para evitar a sonegação. É muito difícil que o pessoal que faz ali a declaração manualmente vai excluir, né, alguma operação que a Receita já sabe que aconteceu. Então, com a declaração pré-preenchida, a Receita conseguiu, além de agilizar o processo, evitar a sonegação de imposto. Bom, esse ano, o prazo para a declaração é um pouco maior. Ele vai do dia 15 de março a 31 de maio. E a Receita, ela, como eu disse, está incentivando o uso da declaração pré-preenchida. Você precisa ficar atento a esse prazo, porque se você perder, você fica sujeito à multa, que vai de R$ 165. E caso a Receita identifique ali o não pagamento ou a não entrega de alguma informação, você pode ficar sujeito à multa de até 20% do valor não declarado. Para finalizar aqui, falando um pouquinho da diferença do imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o CNPJ e ela também está sujeita à declaração, precisa mostrar para a Receita ali o ganho do seu patrimônio, os seus rendimentos, assim como a pessoa física, que é o CPF, a pessoa por trás dessa empresa. O imposto de renda de pessoa jurídica, ele geralmente é entregue no primeiro trimestre antes do imposto de renda de pessoa física. E é importante ter cuidado também com o prazo e a Receita fica bem de olho nas declarações de pessoa jurídica para evitar a sonegação. Então é importante que para as declarações você tenha o suporte de uma contabilidade, de alguém que entende, para que você não entregue nenhum dado ali de forma errada, equivocada, e faça com que você pague mais imposto do que deveria ou que até seja multado e autuado após o fim do prazo de entrega da declaração. Aqui no Grupo Chinalink nós temos inclusive uma contabilidade que pode te dar uma força nesse momento de entrega da declaração. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Passo a passo para vocês de como fazer a declaração. Mas para isso eu quero saber se esse assunto realmente interessa. Então deixa aqui nos comentários. Você quer saber mais sobre esse assunto? Tem alguma dúvida?